Hoje hoje a gente vai seguir com a matéria, já vai dar um salto. Na última aula nós terminamos os dilemas entre o inatismo e o empirismo na Idade Antiga. Ou seja, nós vimos que o principal representante do inatismo na Idade Antiga foi Platão. E o principal representante do inatismo na Idade Antiga, o principal representante do inatismo na Idade Antiga, Platão. E o principal representante do empirismo, na Idade Antiga, Aristóteles. Muito bem. Agora a gente vai começar a falar das questões pertinentes ao inatismo e ao empirismo na Idade Moderna. Claro que a Idade Média também tem questões pertinentes ao inatismo e ao empirismo. De alguma forma, se a gente olha a perspectiva agostiniana, ela é inatista. Né? Se a gente olha em vários pontos a perspectiva tomista de São Tomás de Aquino, ela é empirista, até pelas suas devidas influências. Agostinho de Hipona e a Patrística são muito influenciados por Platão. O tomismo, São Tomás de Aquino e a escolástica, em geral, é muito influenciado por Aristóteles. Mas a gente pode, de alguma forma, pular a Idade Média. É possível você pular, em alguma medida, a Idade Média para falar do inatismo e do empirismo na modernidade, onde, de fato, as questões, a pergunta-chave, que é o conhecimento lhe é inato ou adquirido, é uma pergunta importante na Idade Moderna. Tá? É uma pergunta mais do que importante, uma pergunta declarada, é uma pergunta explícita. Né? Não que não haja essa pergunta também, não seja uma questão possível na Idade Média. É uma questão na Idade Média. Né? Desde a questão dos universais e por aí. Não vou nem entrar no mérito. Lá de Guilherme de Ockham. Tá? Ingressa o problema também do inatismo, do empirismo, sobre o problema dos universais. Série de questões muito típicas da Idade Média. Mas a pergunta sobre a fonte do conhecimento, se ele é inato ou adquirido, ela é explicitamente colocada na Idade Moderna. Muito bem. Então, para a gente começar a falar do inatismo na Idade Moderna, a gente sabe que o inatismo na Idade Moderna é representado pelos racionalistas. E o empirismo na Idade Moderna pelos empiristas, particularmente os empiristas ingleses. Mas essa não é a questão propriamente que hoje eu vou trabalhar. Para a gente começar a falar disso, a gente precisa entender o que foi a Idade Moderna. Né? Qual é o significado histórico, conceitual, ou seja, como pensar a história da formação dos conceitos na Idade Moderna. O que foi a Idade Moderna em termos filosóficos, a importância disso em termos filosóficos e culturais. E aí, as próximas duas aulas, essa aula e a próxima, a gente vai se dedicar, antes de entrarmos no primeiro grande filósofo moderno, que é Descartes, nós vamos falar sobre a Idade Moderna, o que foi a modernidade. Tudo bem? Eu vou lendo o texto e vou explicando, acho que fica mais fácil. A ideia de modernidade, vou lendo o texto que eu escrevi para apresentar essa aula e a gente vai falando um pouquinho dele. A ideia de modernidade é a do novo que rompe com a tradição. A primeira coisa que nos vem à cabeça quando a gente fala de modernidade, a ideia de moderno é a ideia de algo que rompe. É uma ideia de ruptura. Né? Há uma tradição que é rompida. E isso, em certa medida, isso corresponde ao que de fato foi a Idade Moderna. Né? Ainda que a Idade Moderna não diga tanto respeito, ainda que o termo Idade Moderna não tenha sido citado propriamente pelos seus partícipes, o que eu quero dizer com isso? Aqueles que fazem parte da Idade Moderna não chamavam a Idade Moderna de moderna, diferente da Idade Contemporânea, onde aqueles que vivem na Idade Contemporânea, como no caso somos nós, consideram-na uma idade, né? A palavra modernidade, ela começa a ser pensada a partir do filósofo Hegel,
na sua obra Lições de História da Filosofia. Hegel é um autor muito importante. A gente vai falar um pouquinho dele, por exemplo, no ensino no terceiro ano também, porque ele, de fato, ele introduz o papel da história. A história deixa de ser um mero conjunto de fatos, uma arrecadação de fatos, né, um sucedâneo de momentos, e passa a ser pensado por Hegel como um desenvolvimento do espírito humano, né, como a própria humanidade, sendo conferida à humanidade um espírito. Esse espírito implica, por sua vez, como eu posso dizer, um sentido. A história possui um sentido. E Hegel fala, é o primeiro autor a falar, de um sentido na história e de um momento epocal que foi a modernidade. Tá? Ele é o primeiro a falar da modernidade e fala o termo que ele usa é um Neuzeit, um tempo novo. O termo modernidade é chamado em alemão por Hegel de Neuzeit, tempo novo. Né? Esse tempo novo seria os tempos modernos. Uma filosofia, vai dizer, há uma diferença na filosofia produzida nos tempos modernos, na modernidade, na Idade Moderna, se comparado ao que era produzido na Idade Média e mais específica e mais ainda na Idade Antiga. Esse momento novo, segundo Hegel, está explicitado pela filosofia do cogito de Descartes. Como assim? A filosofia, o cogito de Descartes, o famoso cogito ergo sum, penso, logo sou, penso, logo existo, como alguns traduzem, é o apontamento de uma filosofia do sujeito. Então, se a gente pode dizer que se é uma característica muito específica do inatismo moderno comparado ao antigo, é que o inatismo antigo a pergunta é sobre o conhecimento, mas não uma pergunta dirigida ao sujeito de conhecimento. Pode nos causar estranheza, mas nos causa estranheza porque somos modernos. Mas o grego, quando fala sobre como eu conheço as coisas, ele não está pensando num sujeito propriamente, no indivíduo particularizado no mundo, no qual é conferido o conjunto de faculdades e habilidades que o distingue e o diferencia dos demais. Não. A modernidade é isso. Se há um elemento novo na modernidade, é sem dúvida nenhuma uma modernidade fundada numa filosofia do sujeito, em que Descartes é o principal e o primeiro grande representante dessa filosofia. Tá? O termo modernidade, contudo, já aparece, ainda que ele seja enquadrado como um momento específico da filosofia, né? Uma filosofia dos tempos novos, por Hegel, no século XIX, ele já é um termo já presente no século XIV. Por exemplo, Guilherme de Ockham, que é um filósofo medieval, ele já falava de uma via moderna da lógica, por exemplo. Uma lógica que iria se distinguir, uma lógica que iria romper com a lógica clássica aristotélica. Não custa lembrar que a Idade Média é uma idade, principalmente a Baixa Idade Média, o chamado momento da escolástica, em que é o ressurgimento das universidades europeias, é marcado pela ascensão e a consolidação do aristotelismo. A filosofia de Aristóteles se torna a filosofia mais importante e mais influenciadora durante o período da Baixa Idade Média, durante a segunda metade da Idade Média. E um dos elementos fortes agregados a filosofia, ao aristotelismo, muito estudado no aristotelismo durante a Idade Média, é sem dúvida nenhuma o estudo da lógica. E quando você vê um Guilherme de Ockham, que vai ser o criador de uma filosofia chamada nominalismo, dizendo que é preciso estabelecer uma lógica moderna, você já percebe o final da Idade Média como um momento em que vai já preparar para o surgimento da Idade Moderna.
Nesse sentido, é importante dizer o seguinte: a Idade Moderna ela é revolucionária? Sim, com certeza ela é revolucionária. Mas há um detalhe que a gente perde. Essa revolução ela não acontece abruptamente. Ainda que existam momentos abruptos, momentos demarcatórios para a formação do que vai se chamar de pensamento moderno. Porém, apesar desses momentos demarcatórios, é preciso entender que a Idade Média, a Idade Moderna, já estava em muito sendo preparada na segunda metade da Idade Média. Uma figura como Guilherme de Ockham já aponta para essa mudança. Tá? Etimologicamente, a palavra moderno advém do verbo latino modo. Nós temos na língua portuguesa, basta perguntar para a sua professora de português, de literatura, os advérbios de modo. Né? Somente, lindamente, consequentemente, por aí vai. Os advérbios de modo, a palavra modo vai dar origem à palavra moderno. Porque o que significa modo? Agora em latim, agora mesmo, nesse exato momento. A modernidade, portanto, é a ideia de um presente que vai ser uma ruptura do passado e um presente que vai garantir uma utopia, um novo futuro. Ou seja, a ideia da utopia é um elemento fortíssimo na modernidade que você não tem em outros momentos. Você tem uma Idade Média marcada por uma utopia religiosa que é o advento do paraíso. É uma utopia, mas é uma utopia transmundana. O que quer dizer transmundana? Uma utopia para além do mundo. Uma utopia não nesse mundo, mas no mundo além, num paraíso. Mas a Idade Moderna ela em certa medida ela vai retirar dos céus essa utopia paradisíaca. Ela vai retirar o paraíso do céu. A modernidade é marcada por momentos por utopia. Basta lembrar que a própria palavra utopia aparece de um filósofo, de um pensador moderno, Thomas More. Tá? Quando você lê não apenas Thomas More, mas pense, por exemplo, em Francis Bacon, o pai do empirismo moderno. Quando ele vai escrever The New Atlantis, né, a Nova Atlântida, é uma utopia, um discurso utópico. O que é o futuro que o mundo pode ser a partir da revolução científica. Então, uma marca da modernidade é a ruptura, é a aposta no presente como ruptura do passado e avanço para um novo futuro. Um futuro tido como um futuro melhor, a partir do que estava sendo estabelecido ali naquele momento moderno. Então, uma ideia geral que vai compor a modernidade será, sem dúvida, a ideia de progresso e a compreensão de uma valorização do indivíduo e da subjetividade, como nós falamos. Ou seja, há dois pontos aí que eu acho que são importantes a gente entender o que é a modernidade. A modernidade ela tem uma ideia de progresso, de que o que nós estamos produzindo hoje, enquanto ruptura do passado produzirá um futuro melhor, e a ideia também, que não pode se perder de vista, de uma valorização do indivíduo. É como Hegel fala, a marca d'água da filosofia moderna é a filosofia do cogito de Descartes, é a filosofia do penso, é a filosofia de um eu, de um indivíduo autocentrado que olha e tenta compreender esse mundo. Tá? Muito bem. Para a gente entender como é que essas duas ideias se cristalizaram como ideias fortes da modernidade que vão demarcar o inatismo, o racionalismo moderno e o empirismo moderno, que são os nossos objetos futuros de estudo, eu chamo a atenção para entendermos os fatores históricos que desencadearam a modernidade. Como eu falei, há elementos demarcatórios? Há elementos que demarcaram a modernidade.
Que elementos são esses? Eu cito dois. Primeiro elemento, cito três. O humanismo renascentista do século XV. A Renascença foi um, um fato, um movimento das artes que vai ser crucial para a formação a formação do que vai se chamar de Idade Moderna. Um outro ponto importante é a Reforma Protestante do século XVI. Um terceiro ponto que eu colocaria aí é a Revolução Científica do século XVII. E um quarto ponto que eu também acrescento, e esse ponto é um ponto de natureza filosófica, é um movimento filosófico que surge no século também XVI e XVII, que é o ressurgimento do ceticismo. Esses 4 pontos são os que nós vamos trabalhar ao longo dessas aulas. Vamos falar primeiro do humanismo renascentista do século XV, a Renascença. Vamos falar da importância do que foi a Reforma Protestante no século XVI, o que foi a Revolução Científica do século XVII, um aspecto, portanto, cultural, religioso, histórico, cultural e religioso, e científico, e por fim um aspecto filosófico importante, o ressurgimento do ceticismo, chamado ceticismo moderno de Michel de Montaigne, além do fideísmo. Tudo bem? Esses 4 pontos eu acho que são fundamentais, basilares para nós entendermos a modernidade. E como a modernidade vai definir esses elementos, que são a ideia de progresso e depois a ideia de um sujeito, né? A constituição de um sujeito. Bem, mas não podemos deixar de falar, de citar, alguns outros fatores que devem ser também considerados e são relevantes. A descoberta do Novo Mundo, em 1492, por Cristóvão Colombo. E é claro que, conjunto a isso, a colonização das Américas, do continente americano. E a substituição do modelo econômico mercantilista, que supera a economia feudal. A gente sabe que é uma mudança também importante ali em termos de macroeconomia. A economia feudal, a Europa, que tinha uma economia baseada no feudalismo, modifica-se por uma economia mercantilista. É a formação do capitalismo comercial no final do século XV. Outro ponto que a gente também não pode deixar de citar, a gente não vai falar deles, mas são importantes também serem lembrados, é a consolidação dos estados nacionais, ou a formação dos estados gerais. O primeiro estado geral formado foi Portugal, né? Os últimos estados formados já se deram no século XIX, que é a Alemanha e Itália. E também um outro ponto que a gente não pode deixar de citar, né? Um fato tecnológico fundamental, gritante para que tudo isso acontecesse, também é a imprensa de Gutenberg. A imprensa de Gutenberg, ela vai ser impressionante. Por quê? Primeiro porque a imprensa de Gutenberg, quando Gutenberg faz uma imprensa de linotipos, ele faz uma coisa que ele garante uma maior fidedignidade da informação. Isso é fundamental. Não se pode quebrar confiança na informação. Né? Então, uma coisa que vai acontecer que Gutenberg promove com a criação da imprensa é a revolução na fidedignidade da informação. Ou seja, uma vez que o livro é igual ao outro, igual ao outro, igual ao outro, é diferente de quando eu fazia um texto, quando eu fazia a compilação de um texto bíblico, da Bíblia. Poderia haver riscos de uma transcrição para outra, haver perdas de texto, ou seja, um erro mesmo, cometer um erro na escrita, até mesmo, nesse sentido, a de Gutenberg esse risco diminui acentuadamente. Por quê? Porque a reprodução é muito precisa, comparada ao que se fazia
antes, tanto na Idade Média quanto na Idade Medieval. Além disso, a gente pode dizer que a imprensa é a primeira forma de industrialização. A gente sempre fala da industrialização, fala da indústria têxtil, né? Da Inglaterra, no século XVIII. Na minha opinião, o primeiro grande processo de industrialização foi a imprensa. Porque em vez de você produzir um livro, você produzia... Em vez de você produzir 5 livros em um ano, você produzia 300. Isso, para mim, é o primeiro processo de revolução industrial, na minha opinião, a opinião do André, minha, é a imprensa. É a imprensa. Ali tem a ideia fundamental do que vai ser a indústria. É preciosismo na informação, reprodução, ou seja, significa uma reprodução maximamente fidedigna com o seu original. E segundo caso, além disso, uma reprodução em alta velocidade. Uma velocidade que antes não havia. Muito bem. Essa aula eu vou terminar em mais ou menos 40 minutos no máximo, explodindo, né? Então pode ser que essas aulas a gente faça em 2. Agora tu pensa, pode ser até que vire 3. Tá? Muito bem. Mas, apesar desses elementos fundamentais, nós vamos nos ater a esses 4 primeiros. O humanismo renascentista, a reforma protestante do século... O humanismo renascente do século XV, a reforma protestante do século XVI, a revolução científica do século XVII e o ceticismo do século XVI. A revolução, o humanismo renascentista. O que foi o Renascimento? Renascimento, como se sabe, não é um movimento filosófico, não é um movimento religioso, é um movimento artístico-cultural. É um movimento nas artes. E é um movimento que se cristaliza na ideia de uma ruptura com um modelo artístico anterior, que era o gótico. Ou seja, o Renascimento tem uma série de elementos que a gente precisa colocar aqui, né, de ruptura com o gótico, né, que vão se dar não apenas no estilo, mas nos conceitos. E é isso que nos interessa como filósofos. O conceito. Bem, para começar, o Renascimento rompe com o modelo teocêntrico das artes. Se você pega a arte gótica, e mesmo anteriores, como a arte românica, a bizantina, pode também dizer, ainda que fosse já uma arte próxima do Oriente Médio, são artes teocêntricas. Ou seja, são artes no qual a figura principal que se cristaliza ali é a figura de Deus. O homem é, portanto, minorizado. Ele é menor. Ele é diminuído na arte gótica, na arte cristã. O Renascimento é uma arte cristã? É. O Renascimento é uma arte cristã. Foi bancada por mecenas. Só que é uma arte que ela é dupla. Ela é bancada, por um lado, pela Igreja, particularmente pela Igreja Católica, e, por outro lado, o mecenato, ou seja, aqueles que bancam as artes, também garantido por um lado, pelos mecenas, pela Igreja, e por outro lado, pela burguesia, né? Pelas primeiras famílias de comerciantes que se enriqueceram. Pense numa Mona Lisa de Leonardo da Vinci, foi bancada, é a pintura da mulher de um grande comerciante. Mas há uma diferença. A pintura, a arte, a arquitetura, a escultura renascentista é antropocêntrica. Ela valoriza o homem. E quando eu digo valorizar o homem, ela é uma valorização de um aspecto muito pouco valorizado antes, que é o corpo. Ela valoriza o corpo. A gente não pode perder de vista que a Renascença, e isso a gente tem que falar depois em relação
a Revolução Científica, ela tem um grande valor para a Revolução Científica, para começar. Porque a Renascença, os primeiros grandes tratados de anatomia são dos renascentistas. A primeira vez que você começa a ter dissecação de cadáveres, né, e aí os primeiros estudos de anatomia, os estudos dos nervos, dos músculos, da compleição músculo-esquelética do corpo humano, é feito na Renascença. Ou seja, há uma valorização do homem. A imagem que fica mais clara sobre isso é o famoso homem vitruviano de Leonardo da Vinci, né? Com aquele homem colocado no centro, no qual se apresenta a gama de movimentos que ele pode articular com seus membros superiores e inferiores. Mas isso é só isso que interessa? Não, tem outro elemento que a gente pode perder de vista, que é qual? O homem vitruviano está no interior de um círculo. O círculo é o próprio símbolo do universo, do cosmos. Um cosmos ainda pensado de forma fechada. Né? Copérnico ainda não é o nome que vai explodir nos hit paredes do sucesso já depois, lá com Descartes. Né? E Newton, não. Né? Mas você tem um homem ali que está num universo ainda finito, mas é um homem que se encontra no centro. Não é mais Deus que está no centro, é um homem que se encontra no centro. Quando eu falo centro, é no centro dos interesses. Tá? A razão disso é uma revalorização dos clássicos. Quando eu falo dos clássicos, eu estou falando da arte, da literatura greco-romana. É uma retomada, uma revalorização dos clássicos. Né? Nesse sentido, a gente sabe até que o início disso se dá pelo Filippo Brunelleschi, que foi um importante arquiteto, eu até diria um importante engenheiro italiano, que conseguiu, estudando a arte das ruínas romanas, resolver um problema da construção de uma cúpula de uma catedral. Esse retorno, esse estudo dos clássicos, da técnica produzida pelos clássicos, da arte produzida pelos clássicos, vai se mostrar também como uma ruptura, particularmente dos renascentistas com a escolástica. E uma recuperação, por estranho que pareça, de Platão e dos sofistas. Em especial de Protágoras. Há uma releitura da sofística de Protágoras na sua famosa frase: o homem é a medida de todas as coisas. Essa frase de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, vai ser traduzida no antropocentrismo. Um certo aspecto de que o mundo deve ser pensado a partir do olhar que nós, seres humanos, damos às coisas. Nesse sentido, você já vê aí a prerrogativa da individualidade e do subjetivismo que vão se tornar marcas da modernidade. É o sujeito que constitui o indivíduo. Tem que se pensar que a gente também está numa sociedade no qual a burguesia está se desenvolvendo, e uma marca da burguesia é o individualismo, no seu aspecto econômico, político. Né? Aquilo que vai futuramente vai se espelhar no século XVIII no liberalismo. Há uma ideia clara de que o indivíduo tem valor. Né? Esse indivíduo é um ser humano. Esse indivíduo está no centro. Tá? Há uma substituição, como eu já falei, do tema medieval da miséria hominis pela dignitas hominis, a miséria humana pela dignidade humana. O homem passa a ser um microcosmos, como está lá no homem vitruviano, que reproduz em si a harmonia do cosmos. Há também a produção de uma filosofia renascentista. E essa filosofia renascentista, como eu falei, ela vai estar muito marcada, como próprio da filosofia moderna, por uma certa crença, por exemplo, na
no progresso. Thomas Moros, a utopia. Outra marca também ingrediente é a ironia, o traço irônico de uma obra como O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã. Uma forte crítica também à sua cultura e à política local. Pense num Etienne de la Boétie, com o seu famoso discurso da servidão voluntária. E mesmo uma análise crua, revolucionária, como a de Maquiavel em O Príncipe, em 1513. Tá? Quando a gente fala de renascentistas, a gente sempre pensa, eu falo brincando, sempre com as tartarugas ninjas, né? Michelangelo, Donatello, né? Mas vai muito além das artes da pintura, da escultura, atinge a arquitetura, atinge a literatura, né? Luiz Vaz de Camões é um renascentista. Isso implica uma outra marca importante da Renascença, que é, com a formação dos Estados Gerais, uma busca de uma literatura nacional. Tá? Um outro aspecto que a gente não pode perder, que eu citei, que é o que eu vou fechar hoje, é a importância da Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante e qual a importância da Reforma Protestante? A Reforma Protestante, primeira coisa, ela é uma ruptura? Com certeza é. A ponto de produzir guerra civil. Mas ela também está marcada ela é um processo de contestação que já se tem um certo tempo. Ou seja, a gente já tem pelo menos 200 anos desde a formação da escolástica, no século X e XI, mas pelo menos há 200 anos, desde o século XIV, pelo menos, você já tem processos de contestação da Igreja Católica nos últimos séculos da Idade Média. Algumas figuras já são criticadas, algumas figuras já são críticas. Pensa no Guilherme de Ockham, no nominalismo. A famosa navalha de Ockham, ela é um ataque direto à fé, em algum aspecto, à fé cristã. Na medida que a fé as verdades da fé, os artigos da fé, eles não dão conta de explicar o pormenor. Então a coisa é um pouco... Você percebe ali, já há 2 séculos, um clima de contestação dos artigos da fé da Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Mas, no caso do protestantismo, da reforma protestante iniciada por Martim Lutero, ela radicaliza. Ela é muito mais radical, primeiro por quê? Porque ela vai se defrontar com os aspectos da igreja que não tão questionados assim, como, por exemplo, o fato de que a venda de indulgências, o forte envolvimento político, que é um dos aspectos críticos de Lutero, ou seja, a venda de indulgências, o envolvimento político, inclusive a formação de exércitos. Né? Pense no Júlio II, que foi o famoso curador, o famoso mecenas de Michelangelo. Ele era um papa que era quase reconhecido como um general. Ele tinha exércitos, ele comandava exércitos. Nesse sentido, a reforma protestante ela tem a ideia de uma ruptura com a Igreja Católica na busca de uma espécie de cristianismo primitivo, de uma fé cristã, a busca de uma fé mais autêntica, que é aquela que se observava na vida palaciana de Roma, na Igreja. Essa ruptura ela vai se dar na crítica às indulgências, algumas críticas pontuais, a certo papel que a Igreja fazia, mas também alguns conceitos. 2 conceitos devem ser levados em conta. Primeiro, a famosa regra da fé, que é uma crítica aos intermediários. Ou seja,
o protestantismo, ele fortemente inspirado pelo agostinianismo, ou seja, influenciado pelo pensamento de Agostinho, uma vez que Lutero é monge agostiniano, ele vai afirmar que a fé é suficiente para a revelação da verdade. Nesse sentido, não há mais a demanda e a necessidade de dependermos de interpretações, ou de uma interpretação alheia a nós, uma interpretação alheia, que não seja a própria leitura direta da Sagrada Escritura. Isso vai reproduzir uma coisa que é chave, a tradução da Bíblia para as línguas neolatinas, para as línguas vernáculas, para o alemão, que é a primeira língua para a qual é traduzido. Nesse sentido, quando eu digo que a fé cristã pode ser adquirida pelo próprio crente, por aquele que acredita, eu tenho uma defesa do individualismo. Porque eu não tenho mais uma fé que está agregada a uma comunidade, que é uma igreja. É uma fé que é garantida pelo indivíduo. Né? É uma fé que é garantida pelo... A salvação é individual e específica a essa pessoa. Independente da conciliação dela a uma igreja. Porque essa igreja é vista por Martim Lutero como uma igreja corrompida. E nesse sentido a gente pode perder de vista o quanto o individualismo da fé protestante vai influenciar o subjetivismo cartesiano. Outro aspecto que a gente não pode também deixar de citar, que vai estar ligado à reforma protestante, que é para fechar por hoje, é a Contra-Reforma, que vai se dar de duas frentes. Uma frente que é a ampliação da catequese, a famosa Companhia de Jesus, os jesuítas, no qual vão se aventurar nas terras conquistadas pelos europeus, né, no Novo Mundo, nas Américas e também na Ásia. Os trabalhos de catequese, formação de novos membros da igreja, e a outra frente, que é a Contra-Reforma, que vai ser a resposta que a Igreja Católica vai fazer ao protestantismo, ao avanço do protestantismo, que vai eclodir inclusive em guerra civil em vários países, né? Será a formação da companhia, será o retorno dos tribunais de Santo Ofício, o retorno da Inquisição. E esse retorno da Inquisição, ela não apenas vai se dar da perseguição a tudo aquilo que é considerado herético, mas essa perseguição ao que é considerado herético vai cair, vai se fazer valer na ciência que começava a ressurgir no século XVI e XVII, tendo inclusive alguns de seus principais nomes perseguidos, inclusive mortos pela igreja. Tá? Na próxima aula eu continuo falando de Idade Moderna, antes de entrarmos no racionalismo, em mais dois aspectos da Idade Moderna, e a gente fecha. O primeiro aspecto é a Revolução Científica, a importância da Revolução Científica, e o segundo aspecto é como a Reforma Protestante vai também produzir e eclodir no coração da Europa o retorno do ceticismo. Tá? Para todos, um grande abraço. Se cuidem.